Olá, flores e sambistas de todo o Brasil. Eu sou Thomas Reis Eu sou Leonardo Antan. e estamos diretamente da cidade do samba para mais um programa Processos da Criação. Dessa vez, visitamos a Estação Primeira de Mangueira para bater um papo com a Nick Salmão e com o Guilherme Estevão. Léo, quais as expectativas para Mangueira em 2023? Sim, o Guilherme e a Nick assumem a Mangueira, né, depois da saída do Leandro Vieira, que fez um casamento histórico com a Verde Rosa. Eles se destacaram na Série A no último carnaval e formaram essas duplas que vão levar o enredo às Áfricas que a Bahia canta. E a gente está aqui na cidade do samba, com os barulhos, martelos, ferragens, para conversar um pouco sobre o processo criativo, esse enredo que é tão rico culturalmente, e saber como a Mangueira está se reinventando para esse carnaval, né, Tom? Exatamente. O barulho, diretamente do Barracão da Mangueira. Então, vem com a gente, vamos ver o que está acontecendo lá dentro. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum programa desse novo quadro que está rolando por aqui e vamos embora pro vídeo. A gente está aqui no Barracão da Mangueira hoje e a gente vai bater um papo com a Nick Salmão e Guilherme Estevão, os carnavalistas que assumiram a Verde Rosa para o Carnaval de 2023, e vamos revelar aqui um pouco dos bastidores e dos processos criativos para o enredo As Áfricas que a Bahia canta, que a escola vai apresentar esse ano. Queridos, tudo bem? Boa tarde, obrigado por vocês terem recebido a gente aqui. Queria começar então falando desse enredo. Esse enredo é uma responsabilidade e um desafio também, ao mesmo tempo que são águas que a Mangueira já navegou algumas vezes falar sobre a Bahia, né? O que vocês acham que tem de novo, assim, que abordagem vocês tentam dar para esse tema, para trazer alguma coisa inédita, assim, um frescor para esse enredo? Bom, eu acho que essas águas que a Mangueira navega são águas que têm a identidade da Mangueira, por isso que ela navega tanto nessas águas. E justamente na nossa chegada a gente buscou capturar mais uma vez aquilo que de alguma maneira identifica o mangueirense. Então a Bahia é um desses aspectos, a negritude é um outro aspecto, o feminino é um outro aspecto. Então isso são os pilares fundamentais dentro desse enredo. Justamente por a Mangueira ter abordado Bahia de várias formas, algumas formas também não foram abordadas e é justamente uma delas que a gente traz, que é justamente sobre os cortejos afros do Carnaval da Bahia. E dentro dessa pegada dos cortejos, a gente passa por momentos da história deles que são muito pouco contados, inclusive na Bahia, né? Dentro das pesquisas, dentro das viagens que a gente fez, por exemplo, algumas passagens dessa cronologia são muito pouco conhecidas, como os primeiros cucumbis baianos, que o cucumbi é um cortejo negro que tinha características diferentes em lugares diferentes do país, né? No Rio de Janeiro existia cucumbi que era bem diferente do cucumbi baiano. A própria história dos clubes negros, que são essas primeiras manifestações em forma de cortejo da população negra pós o processo de abolição da escravatura, são pouquíssimos difundidos, porque foram perseguidos, proibidos logo no início do século XX. E aí a maneira como é costurada a história dos blocos afros e dos afoxés também é muito pouco difundida. O papel feminino dentro dessa costura, todos desses cortejos, é muito pouco difundido. Então o ineditismo do enredo da Mangueira está nesse sentido. É mostrar essa característica que é muito forte da Bahia, que é seu carnaval, que forma a identidade musical, que forma uma identidade estética e que forma um coletivo de lutas da população negra baiana, mas que a sua própria narrativa às vezes é escondida. E aí, nesse sentido, a Mangueira se reencontra com a Bahia mais uma vez para abordar essa história. Nick, a gente tem essa presença muito forte na condução da narrativa, dessa presença feminina, né? Como é que isso dá em termos de enredo? Assim? Como é que vocês perceberam essa presença feminina nas manifestações e nas festas que vocês vão falar? Então, desde o início, né, a gente estudando, pesquisando enredo, em todas essas passagens, em todas essas jornais que a gente via da época, um dos manifestos a gente retirou de um jornal da época, sempre tem a presença da mulher, a importância da mulher, seja ela como rainha, seja ela como mãe de santo, seja ela como a voz da cantora de axé, seja ela como a deusa do ébano. Então, essas mulheres, elas apareceram na nossa pesquisa desde o início e a gente inseriu elas dentro do nosso enredo,
e que era já uma vontade nossa de ter um protagonismo feminino, e não foi à toa. Dentro de todas essas pesquisas, dessas buscas, dessas passagens da nossa pesquisa, do nosso enredo, tem essa presença dessa mulher. Também de uma forma valorizando a mulher, mostrando a importância dela, mostrando ela com esse poder criativo, com esse poder de empoderamento, não só a mulher como é vista há muito tempo como mãe, como matriarca, e sim como essa mulher que faz acontecer, que age, que muitas vezes foi apagada da nossa história, como sempre dando importância para o homem, para o masculino, como ele o criador, como ele como um compositor, como ele como músico, como ele como que lutou. E essas mulheres, onde elas estavam? Sempre presentes, mas nunca foram contadas. Então a gente vem mostrando que elas estão ali como líderes, né? Como à frente de todo esse processo. Incrível, incrível. Acho que só de trazer esse elemento feminino, né, já traz uma história, como você falou, de revelar esses nomes, né, fundamental. E aí a gente saindo da narrativa um pouco indo para a estética, essa estética baiana também é muito conhecida, né? Se a gente pensa em carnaval baiano, a gente já pensa naqueles tecidos afros, nessa estamparia, né? O trabalho do J. Cunha ali no Ileaê, assim. Isso com certeza a gente vai ver no desfile, mas vocês vão passear por outras matrizes estéticas também. Como é que vocês pensam essa divisão de setores, a estética? A graça de poder contar as Áfricas que a Bahia canta é justamente isso. Primeiro, normalmente o próprio carnaval tem um olhar sobre a arte africana muito centralizado em determinadas povos, determinadas nações. E Salvador foi de alguma maneira, território de várias Áfricas, né? A gente está falando do Bantu, a gente está falando dos Malheiros, a gente está falando dos Haussais, a gente está falando dos Yorubás, enfim. Então, só nisso você já tem uma pluralidade estética muito grande. Dentro da constituição desse intercâmbio, se é que eu posso dizer assim, entre essas nações que foram, de alguma maneira, escravizadas, né? E que acabaram construindo formas de recriar essa África a partir do carnaval, você tem as relações com a própria arte brasileira. Então você tem uma miscelânea muito grande aí. Então você tem questões do afro-barroco, você tem a arte islâmica, que é africana também, que quase nunca é abordada. E aí dentro dos artistas baianos também tem uma pluralidade de artistas baianos, sejam eles contemporâneos ou já renomados, que a gente vai permear pelo desfile, né? Você falou do J. Cunha, né? Mas a gente fala do Pita, a gente tem outros artistas que têm uma arte ligada à estamparia e à patronagem, mas tem outros artistas que são ligados à escultura e à arte plástica em si. E a gente tentou conceituar o desfile todo trazendo justamente esses artistas ao longo das alegorias e ao longo das fantasias, e referenciar esses artistas de gerações diferentes e que de alguma maneira marcam a arte desse período que os cortejos estão passando. Então a gente vai acaba que o Alberto Pita foi muito fundamental na nossa pesquisa, porque ele lançou nesse ano um livro sobre os tecidos, né? A história contada dos tecidos, legal, que reúne vários desses artistas. A gente teve acesso à pesquisa antes do livro ser lançado. Nossa, já estava pronta a pesquisa do enredo. Exatamente. As coisas de alguma maneira convergiram de uma forma tão legal que a pesquisa do Pita e a nossa pesquisa estavam integradas, então a gente conseguiu mergulhar por muitos artistas a partir do próprio livro e de tantas outras referências. Então, o legal vai ser justamente a gente conseguir fazer essa cronologia de alguma forma, passando também pelo tempo de diversas artes baianas. Ali que não posso deixar de reparar, vocês estão de verde e rosa, e essa combinação é sempre polêmica se falando de Mangueira, tanto quando tem verde e rosa, principalmente quando não tem verde e rosa. Como é que vocês esperam trabalhar essa combinação, assim, nesse desfile? Vamos ter verde e rosa, uma coisa mais pontual? O que vocês podem adiantar, óbvio, sem dar muito spoiler, assim? A Mangueira tem que ter verde e rosa. Mas olha só, a gente também está falando de Bahia, a gente está falando todo esse carnaval, essa musicalidade, esse povo, que é tudo muito colorido. Você vê pelos blocos afros, o Ilê, o Malê, o Didá, Muzenza, a maioria tem as cores do reggae, né? Que é o preto, vermelho, verde e amarelo. Como é que você falar disso e não ter essas cores? Então a gente tem que ter também essas cores. E um pedido que foi feito pra gente, quando a gente chegou aqui na Mangueira, foi a gente quer ver a Mangueira colorida. Não só verde e rosa. Olha, inusitado, eu diria, né? Então, a gente está mesclando, a gente está mantendo o verde e rosa, mais pontuado em alguns momentos, mas a gente também está trazendo esse colorido que
falar de Bahia tem que ter o colorido. Então a gente foi uma pesquisa, foi todo um trabalho, desde o princípio colorindo, na hora que foi fazer a cromática, né, das alas do carro, pensando em que momento ia entrar o verde-rosa, onde poderia entrar, onde vai ser sutil, aonde vai ser mais evidente. Então foi um trabalho de pesquisa que a gente fez para ter o verde-rosa, mas não vai ser uma escola só verde-rosa do início ao fim. A gente está trazendo verde, 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 verde. Rosa, rosa, entendeu? São gradações de verde, rosa. E às vezes a gente usa, por exemplo, as cores do bloco e insere o rosa, insere o verde. E a própria combinação de verde e rosa, vocês vão ver logo no início da escola, é um verde rosa bem diferente do que a mangueira costura. Então a gente tentou brincar de várias formas com essa cor. Claro. Né? Queridos, enfim. E falando um pouco de alegoria, assim, vocês vieram, os dois, se destacaram pelo trabalho na Série A, né, na Série Ouro, o nome muda sempre, mas a gente sabe das dificuldades de fazer trabalhos na Série Ouro, assim, e a gente sabe que as condições financeiras da Mangueira também não são as melhores, assim, o que vocês trazem dessa expertise de reaproveitar materiais, o que a gente pode ver de inusitado nas alegorias, assim, nesse sentido? Cara, eu acho que a Mangueira não é uma escola que ostenta verba, mas também não é uma escola que todo mundo tenta sempre colocar como que vai vir pobre. Eu acho que a gente precisa desconstruir esse discurso de transformar a Mangueira sempre na escola pobrinha, porque ela não é escola pobrinha, e hoje ela é muito bem administrada. Então, nesse sentido, eu posso dizer que a gente está fazendo um trabalho aqui, por exemplo, que a gente teve um investimento muito alto para reestruturar os carros da escola, por exemplo. Os carros da escola vêm muito grandes, bem competitivos. A gente está trazendo movimentos, que a Mangueira estava mais restrita nesse sentido. E aí a gente está buscando, obviamente, que a nossa experiência de grupo de acesso é justamente uma experiência que evita desperdícios. A gente está fazendo tudo muito bem planejado e contado para que a Mangueira, justamente por não ser uma escola que ostente, consiga fazer o projeto que foi concebido da maneira correta. Então, nesse sentido, vocês vão ver uma Mangueira que usa bons materiais, que consegue estampar as coisas, que consegue produzir, comprar tecidos que vão, de fato, gerar um retorno visual que a gente espera, mas sem que tenha um desperdício, um gasto de dinheiro exorbitante. E isso também faz parte não só da nossa experiência de grupo de acesso, mas de um processo administrativo dentro da escola. E é isso que a gente vai fazer. Entendeu? Acho que no fundo tudo é uma questão muito de projeto também, né? Porque não adianta a gente projetar uma alegoria gigantesca que a gente sabe que a gente não vai conseguir executar, né? Você tem que ter essa expertise tanto dos materiais, do que vai estar disponível, assim, da estrutura que a escola vai ter, né? E essa conversa ser muito franca nesse sentido, né, Aline? Exato. Não, e é o que o Guilherme falou. Tudo depende de uma boa administração e de uma boa organização. A gente chegou aqui, a gente tentou desde o início se organizar dentro do que a gente tem, de onde a gente pode chegar, como a gente pode fazer. Mais uma coisa, foi pedido para a gente também isso, a gente crescer a escola, a gente vir com alegorias grandes, não? A gente sempre gostou, nós dois sempre gostamos de fazer alegorias grandes, mas foi pedido isso. Então, quando foi proposto isso, melhor ainda, né? Vamos fazer, mas vamos fazer dentro de que condição, o que a gente pode fazer, como a gente pode chegar, e tudo bem organizado. E eu vou te falar, a gente fez um protótipo, a gente confeccionou, né, estampou o tecido para as alas, e a gente já teve aquela percepção, o carnaval esse ano é mais curto, né? A gente teve menos tempo, o material está escasso, então a gente já pensou, vamos pedir um pouco a mais de certas estampas que a gente vai usar, de certos tecidos, para lá na frente a gente já ter para alegoria. Então, hoje a gente olha, entra no nosso almoxarifado, pô, o almoxarifado está cheio ainda. Não, isso foi calculado. Lá atrás, quando a gente pediu, a gente já pediu uma quantidade para a gente saber que vai ter lá para alegoria. Porque imagina, em cima da hora a gente está com o carro, ou a gente já está com o carro embalado, pronto, a gente já tem um carro pronto, o outro praticamente, só falta também uns acabamentos de embrulhar. Mas há um mês atrás a gente não estava assim. Há um mês atrás a gente não estava estaria comprando material de carro. E hoje você vai na loja e não tem mais nada. Quando vira o ano, né, já começa uma... Aí você pediu tudo em São Paulo até chegar, e essa época de final de ano, de festas de Natal, as fábricas fecham, você não tem como fazer pedido. Então a gente já calculou lá atrás, a gente já ter, para agora tá já tendo um material aqui para fazer essas alegorias. Perfeito. Gente, a gente vai
se encaminhar para o nosso segundo bloco e daqui a pouco o Thomas vai vir fazer as perguntas dele aqui no nosso Processos da Criação. Quando vejo encontro rocha, toda preta é rainha. Quando vejo encontro rocha, o samba foi morar, onde o rio é mais baiano. O samba foi morar, onde o rio é mais baiano. Então, pessoal, como o Léo já adiantou aqui, um bate-papo gostoso com a Nick, com o Gui, sobre todo esse processo da Mangueira. Agora a gente vai mergulhar um pouquinho para conhecer um pouco mais da Nick, um pouco mais do Gui e também tentar tirar alguns spoilers aqui do desfile. A primeira parte aqui, para conhecer um pouco mais de vocês, a gente vai perguntar um pouco sobre referências. Quero saber de vocês dois, uma obra visual que é uma referência para a vida de vocês ou que talvez tenha influenciado para o desfile de 2023 da Mangueira. Nossa, cara, eu acho que essa obra não tem nome, mas quando a gente foi na Fundação Pierre Berger, lá em Salvador, tem uma obra coletiva que virou até a inspiração de um dos carros, que o meu carro, aí o spoiler. Uma inspiração dessa obra e uma das aulas, que foi a aula que vem na frente. Que é uma obra de artistas africanos e brasileiros e é uma obra construída a 5 mãos. Eu postei essa obra no meu Instagram, no dia da viagem em Salvador. Tem várias obras lá, quem catar vai descobrir. Depois vocês podem procurar. E é uma obra muito bonita, porque ela é uma obra muito colorida. E quando eu olhei para aquela obra ali, aquilo meio que deu um start muito forte sobre alguns caminhos do enredo. Uhum. E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça e depois norteou muito do que a gente fez no desfile. Então, sim, eu não tenho como dizer o nome e nem tem como mensurar o nome dos artistas, mas vocês vão ver lá no meu Instagram que a gente acha e coloca para eles verem. E depois, quando vocês verem na avenida, vocês vão reconhecer. Uhum. E para você, Nick? Olha, eu não vou... Cara, visual para esse desfile, para esse enredo, foram tantos. Antes mesmo da gente viajar para Salvador, a gente tem aquilo em imagens, né, que a gente busca na internet. Mas, realmente, a viagem foi primordial para a gente ter todas essas referências. Mas eu não vou nem falar no que eu acho que norteou visualmente, não. Vou até fugir a pergunta. O Guilherme já disse visual, que também foi lá, nesse mesmo local, ali na Fundação Pierre Berger. Mas eu vou te falar, o que norteou, eu acho que em sentimento, foi a conversa que a gente teve com a vovó Cecília. Que foi uma coisa encantadora, uma experiência, foi uma aula que a gente teve de cultura ali, além de religiosidade, mas de trabalho artístico mesmo, de arte, daquilo tudo que envolve ali todo esse processo nossa pesquisa do Carnaval ali da Bahia. Só que, de sentimento, eu saí dali, assim, sabe? Quando você sente, assim, a sua energia foi recarregada, eu chorei, me emocionei, a gente tem isso em vídeos, e foi uma comoção ali geral. Então, eu digo, aquele sentimento que a gente teve naquele momento, isso, com certeza, a gente guardou para botar isso na avenida, botar isso no nosso desfile. Essas referências vivas, né? Toda essa vivência que vocês tiveram lá, com certeza, acho que influencia muito, né? E não tem como a gente não perguntar de uma música, né? Uma música que é uma referência para vocês. Assim. Eu tenho uma música. É uma música do Ilê, do bloco, né? Do Ilê, que eu não sei cantar a música, mas é uma frase linda que tem, que é: branco, se você soubesse o valor que o negro tem, tu tomava banho de piche e virava negrão também. Aí já acho que já diz tudo, né? Sim. E para você, Gui? Cara, assim... É porque esse enredo é um encontro nosso, né? Sim. Quando eu trouxe o tema de falar dos cortejos afros, a Nick trouxe esse feminino. Então, esse enredo, como já estava na gavetinha, tem muita música, seja a música dos blocos, mas seja a música da farofa, né? Porque, assim, porque o enredo a graça do enredo é justamente isso, a gente poder falar de luta social, de direito da população negra, de valorização do feminino, mas a gente poder falar de alegria. Então, assim,
Eu sou da geração do axé dos anos 90, então a farofa do axé toda tá nisso, então Tá presente. tem muito dessa pegada do axé. Eu Até o falei, tchan, o faraó. No início, a gente pesquisando, ele de repente soltava. Eu falei. Então, A música tá presente o tempo todo, não tem como. E agora a pergunta de ouro, assim, voltando no passado de vocês, um desfile da Mangueira que marcou a vida de vocês. Ai, foram tantos. É difícil. mas eu, assim, eu sou muito apaixonado pelo trabalho do Júlio Matos, por ser uma pessoa que foge da caixinha Sim. da academia e de ter formado Mangueira, e obviamente 84 é um ano muito, que não é do Júlio, que é do Max, né? Mas é um ano que de alguma maneira ali tem a identidade do Júlio impregnada, que aí vai estar em Caymmi, vai estar em Drummond, vai estar em 88. Mas eu sou da geração que assistiu Max Lopes. E que é essa Mangueira dos anos 2000, essa Mangueira opulenta. E eu tenho um carinho muito especial por 2001, que é a Silva da Vida. E que de alguma maneira eu acho que é um retorno dessa Mangueira competitiva. Sim. E que de alguma forma também me inspira muito nisso. A Mangueira tem vários enredos, tem vários carnavais de emoção muito forte, que é a Mangueira é uma escola que até prima muito mais pelo envolvimento com o povo e da emoção, e às vezes a estética fica de lado. Eu acho que o Max e o Leandro, por exemplo, são caras que de alguma maneira botaram essa Mangueira esteticamente muito bela, e o Júlio construiu uma identidade visual à Mangueira. Mas essa Mangueira opulenta, luxuosa, é uma Mangueira muito chique, que eu gosto muito. Então esse carnaval de 2001 da Silva da Vida me marca muito forte. E pra você? Também. Também. É igualzinho. A gente até antes mesmo durante o nosso processo de pesquisa, a gente ficava botando... Já bateu ali as ideias, né? Agora, a parte que eu falei um pouco mais de spoiler, vocês falaram bastante sobre cor na primeira parte com o Léo. Não tem como fugir do verde rosa, vai ter bastante colorido, mas quero saber mesmo uma cor que vai predominar. Tem uma cor que é mais predominante nesse desfile da Mangueira? Cara, não, eu acho que assim, a Mangueira é muito marcada pelo rosa, mas a gente vai ter bastante verde nesse carnaval, que é uma coisa... Mas eu acho que assim, apesar de todo o colorido, predominante ainda é verde e rosa. Mas aí a gente brinca com tons de rosa diferente, tons de verde diferente. Sim. Então, não sei se tem uma predominância, mas a gente acaba tendo verde e rosa na escola toda. Tem um centro da escola que é bastante colorido, mas sempre com a presença de uma das duas. Trabalhando as então, cores. eu acho que ainda assim o verde e rosa é o predominante da escola toda. Não tem como fugir muito, né? Nick, um material que você acha que vai se destacar nesse... Vocês têm usado bastante, ou que é um queridinho de vocês para esse desfile? Olha... Não vou te falar o material em si, mas a questão dos nossos tecidos estampados, que a gente criou, desenvolveu nossas estampas. Todas as alas têm uma criação de estampa nossa. Muito legal. E que foi feita, a gente bolou a estampa e o Guilherme que foi lá no computador, que ele que faz o desenho. Sim, foi muito legal. E a gente mandou rodar. Então, em 3 fábricas diferentes. Então, eu acho que um queridinho nosso é isso. São essas estampas criadas, nossa, a gente não acha em loja, porque foi desenvolvida pela gente, exclusivas nossas, então eu acho que é isso. Porque materiais, assim, a gente está usando muitos materiais diversos, a gente está buscando em cada ala, cada alegoria, a gente ter a sua característica, então a gente busca o seu material, o seu acabamento. Entendi. Então, para finalizar, o que o mangueirense, o que o amante de carnaval pode esperar dessa união de Anique e Guilherme nesse próximo carnaval? Cara, eu acho que assim, esse carnaval, assim como a nossa parceria, é um carnaval que foi amadurecendo. E amadurecendo pela característica da parceria, assim, felizmente a gente tem uma parceria que é muito leve, uma parceria de cumplicidade, de confiança. E é leve nesse sentido também, a gente está sempre brincando, a gente está sempre feliz da vida, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas que a gente enfrenta. E a Mangueira é isso, querendo ou não, a Mangueira enfrenta seus problemas, a Mangueira se reconstrói dentro desses problemas, a Mangueira transmite alegria. E a gente queria, desde o início, que o nosso trabalho fosse marcado por essa Mangueira em tom maior, essa Mangueira alta astral, essa Mangueira que pudesse discutir
Brasil pudesse discutir a realidade que a gente tem, pudesse discutir a nossa cultura popular e que a gente fizesse tudo isso com bastante alegria. E eu acho que isso é o que está marcando o nosso trabalho como dupla, como artistas, entendeu? Eu acho que é isso. Muito bom. Gui, Anick, muito obrigado por vocês receberem a gente aqui. Boa sorte no carnaval para vocês. Sigam o Gui nas redes sociais, sigam a Anick, sigam a Mangueira, sigam o Carnavalize, curtam esse vídeo, compartilhe, comente aí o que você achou e carnavalize conosco. Tchau. Que beleza, que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!